são de atividades nossas, realizadas pela BH Conecta. Assim, do nosso ponto de vista, né, da Fundação Municipal de Cultura, ela é uma TV acessível. Todas as vezes que a gente solicitou uma reportagem, a gente teve só uma que foi negada por questão de agenda. E no caso desse projeto seu, eu acredito que faltou um pouco de comunicação. Porque o que acontece? A rede municipal de informática da prefeitura é uma só. A Prodabel atende a prefeitura como um todo, tanto a questão direta quanto a indireta. Então o que acontece? Nesse caso, por ser um projeto que envolveria um equipamento da Fundação Municipal de Cultura, ou assim, aí é o entendimento que eu percebo nesse momento, seria interessante que você fizesse primeiro, já que a questão era uma questão de informática, existe dentro da Fundação o setor de informática que poderia fazer esse elo com a Prodabel e resolver o problema. Posso colocar outra informação? São Paulo, a TV Conecta está dentro da Prodabel. As culturais antigamente tinham filmadoras, câmeras, alguma coisa. A falta de funcionário, por exemplo, então para mim gerou esse afastamento. Que eu criar hoje uma rede de TV, por exemplo, dos centros culturais, compartilhado ou não com o Conecta, depende da boa vontade. A Prodabel trabalha, no meu entendimento, de forma muito fechada e controladora na relação de sistema de informação. Você vai pegar centros culturais, por exemplo, que como a gente sabe, a banda larga deles lá é 26 KB, 25 KB, aí eles vão falar de inclusão, eles não falam que é todos os centros culturais. Aí eu estou colocando uma relação disso. É uma falta do funcionário. Antigamente, no Olhares, quando eles implantaram, eles citavam a relação da criação de um estúdio de TV, um estúdio de rádio, um estúdio de gravação em todos os centros culturais, e o fato que não aconteceu. Né? Então, assim, nós estamos pegando esses processos todos agora, o conselho é outra esperança mesmo. Chegar e tentar ver se a gente consegue criar um diálogo nessa conversa para abrir uma ponte. Eu espero que o conselho esteja primeiro esperando. Engraçado que a última é a primeira. Uma coisa que eu acho que é interessante, assim, à medida que esse tempo a gente for passando e forem surgindo coisas assim, vocês podem notar, porque isso deve estar na pauta de vocês para colocar, para descobrir quais alternativas. Desses aspectos aqui, esse de coesão social, a gente coloca em primeiro lugar porque é algo que é significativo para a nossa situação enquanto cidade. Então, tentar compreender assim, eu enquanto criatura que optou por morar em Belo Horizonte ou moro em Belo Horizonte porque acho que eu penso sobre essa cidade, né, que tem a ver com uma questão de sentimento de pertencer a esse lugar, mas não somente isso, né? E pensar em trabalhos a respeito da desigualdade do acesso, não só o acesso virtual, não só o acesso de transporte. Quinta-feira eu estava comentando com o pessoal na aula aqui em Belo Horizonte, que assim, todo mundo reclamando do sistema de transporte de Belo Horizonte. Eu falei, opa, vocês estão dentro do meu cabelo. Nós temos problemas de transporte? Temos como qualquer outra capital. Nós estamos, assim, o nosso sistema de ônibus é relativamente avançado em relação à média das capitais que eu já visitei no país inteiro. A gente tem problemas? Tem. A gente tem que identificar quais são. Talvez as pessoas precisem de outras formas de se conectar quanto meio de transporte. Nós padecemos de metrô, com certeza absoluta, mas assim, nós temos um sistema razoavelmente muito bom de trânsito. Pode melhorar? Ah, com certeza. Não, eu ia ficar tão feliz se eu tivesse uma bendita linha de ônibus que me levasse em alguns lugares. Só que, entre aquelas questões que a gente colocou lá, como é que as pessoas se deslocam na cidade, a última pesquisa que a BH Trans fez sobre isso, acho que faz 4 ou 5 anos, de trânsito. E isso era regular acontecer aqui na cidade. Nós passamos quase 9 anos tendo pesquisas regulares disso. BH Trans pode ser o que for. Tem gente que reclama do sistema. Assim, o cidadão normal, ele sempre reclamará do Estado. Mas assim, o Estado, ele responde em parte ao que o cidadão também possibilita. Ou seja, se o cidadão
não coloca determinadas demandas que ele tem, ele não vem. E não é só chegar batendo, quebrando a mesa, né? Quebrando a porta, chutando a porta. Ué, tem que chegar e colocar assim. Imagina imagina se alguém chegar aqui chutando a porta. Você não vai abrir. Camarada. Então, essa questão da igualdade de acesso é fundamental em termos de coesão social, o desenvolvimento do capital cultural e o desenvolvimento da igualdade. Como ter possibilidade das pessoas terem acesso igual, igualitário. Depois, a institucionalidade, né, que é sair dessa ideia de um sistema de cultura que seja mais participativo e menos normativo. Então, que não seja aquele inferno da pessoa virar, tirar o bendito documento e falar assim, mas aqui está escrito isso. O mais importante deveriam ser as pessoas. Então, se o nosso documento não vai trazer alguma coisa para uma pessoa que vai começar a se movimentar daqui a 3 anos, daqui a 3 anos ele já está ultrapassado. Por esse motivo ele tem que ser renovado de tempos em tempos. Ele tem que ser reavaliado. Então, pensar em institucionalidade é pensar alguma coisa que traga canais de participação e que torne essa participação mais continuada. Ou seja, quanto menor o espaço de tempo entre essas avaliações, maior a possibilidade de eu corrigir regularmente esse processo. Tá? Para isso, eu tenho que ter capacitação dos recursos humanos dos órgãos de cultura, no sentido de articular os vários atores sociais. Então, por exemplo, se você é uma criatura que gosta de criar problemas no centro cultural, se ele aqui é o diretor do centro cultural, como que ele vai lidar com este problema de uma pessoa real? Porque o papel traz coisas bonitas. Mas, na realidade, assim, aquela pessoa, você é cidadão, você mora ali naquele lugar, você tem tanto direito àquele espaço público quanto os outros. Então, como equilibrar o seu interesse com o interesse dos outros e o interesse de quem gerencia o espaço? Isso tem a ver com institucionalidade. As instituições têm que garantir essa perenidade. Então, assim, vamos lá. Esse é um espaço público. Então, assim, não é o meu interesse enquanto gestor do espaço ou o seu interesse enquanto cidadão que é o mais importante. É o interesse de todos. Então, assim, isso aqui está atendendo a todos? Ou está atendendo a um capricho pessoal seu? Aí, se o cara for malo mesmo, é um capricho pessoal dele. E se o gestor do espaço for malo, é um capricho pessoal dele. A institucionalidade, ela impede, pelo menos em parte, não vou dizer que impede mesmo, impede em parte, essas questões pessoais se sobreporem ao interesse público. Uma coisa que é fundamental também pensar, que essa acho que é uma das coisas que nós estamos menos avançados em termos de perspectiva, que é a questão do consumo cultural. Mais do que saber o que as pessoas consomem, compram, o que elas assistem em termos de espetáculo, o que elas têm acesso, é entender os déficits de acesso. É aquilo ao que as pessoas ainda não têm acesso. Então, se as pessoas não têm acesso ao seu espetáculo, por quê? É só porque não quer o seu espetáculo? Peraí, mas a pessoa pode ser tocada de alguma forma. É por algum problema de investimento em comunicação? Então, assim, será que seria o caso de criar um birô de comunicação que contribua para projetos culturais, por exemplo? Então, é pensar e estudar essas características desses déficits. Se as pessoas têm, se eu tenho essa biblioteca aqui, quantas pessoas acessam essa biblioteca? Mensalmente, por exemplo. Mensalmente? Isso é consumo também, não é só comprar, não. Na média, 800 pessoas por mês. 800 dividido, vamos dividir só por 30. 800 dividido por 30, quanto dá? 900 por 30 dá... 30 pessoas? Imagina, 30 pessoas por dia. Quantos livros nós temos aí? Então, assim, se a gente for pensar assim, nós temos um déficit aqui de acesso a esses livros. A gente tem a coisa disponível e as pessoas não acessam. É porque não querem, é porque está difícil. O cara mora ali na frente, por que custa o cara vir aqui? Talvez o cara não conhece o acervo, por exemplo.
Então, quanto recurso tem disponível para acervo, para divulgação de acervo? Então, eu preciso pensar políticas disso. Isso tem a ver com consumo cultural. Consumo não só no sentido de comprar. A gente tem acesso. Eu vim aqui pegar esse livro e ler, vamos dar, Nova Enciclopédia Ilustrada. Grande parte das coisas que eu sei, porque na minha casa tinha uma enciclopédia que nós ganhamos do meu tio avô, enciclopédia básica, de 69, o ano que eu nasci. E eu lia lá, eu ia para aquele caminhão biblioteca. Só que eu e mais uma dúzia de colegas do grupo é que íamos no caminhão biblioteca. Tinha centenas de livros no caminhão biblioteca. O que é que fazer com os meus colegas não fossem lá? Eu achava que não valia a pena. Aí a gente tem uma coisa que é pensar esse acesso ou consumo a determinados bens e serviços culturais, por qual motivo que para mim isso não é prioridade. Então, através do consumo as pessoas transparecem suas prioridades e aspirações. Aquilo que as pessoas acham que é importante ou que elas nem sabem que é importante. E as bibliotecas, sim, eu falo das bibliotecas não só porque eu sou escritor, mas porque é um drama que nós vivemos no país. O brasileiro médio, assim, preferia fazer um monte de coisas a ler um livro. Isso não é só da gente falar assim, esse é um problema do cara, o cara não quer e tudo mais. Talvez nós não tenhamos condição técnica. Na verdade, acho que o povo mesmo está pensando em saber para quê. Quando eu sei que para ganhar alguma coisa que é palpável, então vale a pena eu ler o livro, porque eu vou saber e eu vou ganhar algo que eu posso tocar. Mas é um chamariz, né? Alguns dizem que nós temos uma crise de valores, que as pessoas ficam buscando, peraí, isso vai me servir. E assim, o serviço que um livro presta ao cidadão, como muita gente fala assim, o que o artista faz não tem como medir. Talvez não. Talvez isso é que afasta as pessoas do livro. Assim, as políticas do livro são daquelas mais fáceis da gente falar de consumo cultural, mas tem N outras coisas. Por exemplo, o consumo das praças. Belo Horizonte tem uma quantidade de praça que não... Só que tem algumas praças que o povo usa mesmo, né? Por exemplo, no meu bairro, no bairro onde eu morava, né? Hoje em dia é proibido usar a praça, porque a praça tem que estar bonitinha ali e tudo mais. Aí a gente fica assim, o que é que a gente atende? A gente atende a questão ambiental, porque eu não posso pisar lá, é de grama, não sei o quê. A maior parte das gincanas realizadas no bairro onde eu morava quando eu era pequeno, era realizado no único lugar onde eu podia concentrar, que era a praça. Mas se nem na praça eu posso concentrar, olha. Então a gente tem algumas coisas ligadas a este elemento aqui que precisariam de um aprofundamento da nossa parte. Que é pensar assim, nós temos tantos espaços culturais, nós temos tantos espaços alternativos para a prática cultural, para a prática artística, por que as pessoas não se apoderam disso? Isso tem a ver com o consumo cultural, com o acesso. A educação e cultura, o que é interessante, mais do que a educação formal, este elemento trabalha a questão das artes, da memória e da identidade como recursos-chave para a aprendizagem. Então, a atuação conjunta cada vez maior entre cultura e educação, entre outras áreas que a área cultural, é fundamental. Mas o que é frisado nesse ponto é esse aspecto de artes, memória e identidade. Então, a possibilidade que nos espaços que eu tenho de práticas culturais cotidianas, as pessoas poderem aprender através da observação. Então as pessoas poderem aprender através da leitura. Para muitas pessoas, isso talvez fosse deixar um espaço desse aberto e cada um abrir o livro e entender o que é importante para ele. Eu não sei se a gente consegue chegar a esse ponto, mas assim, abrir espaço para autonomia na produção de conhecimento por parte das pessoas, sem aquele direcionamento. Então assim, hoje vamos ler fulano de tal.
hoje vamos ver Beltrano. Por isso, especificamente, este aspecto de educação e cultura não é diretamente vinculado à educação formal. Né? Os programas conjuntos entre educação e cultura, assim como as conferências apontaram, os especialistas são importantes, mas é entender estes 3 elementos como fundamentais para a criatividade e para a inovação. Porque se eu me basear somente no que está sendo ensinado, eu não posso criar processos novos. Ou seja, eu não abro espaço para a inovação. Né? Cultura e arte contribuem sim para o desenvolvimento integral das pessoas, mas provocando a sensibilidade criativa e a capacidade de perceber novidades do cotidiano. Então, quais serão os programas que nós teremos para os próximos 10 anos para estimular as pessoas a perceber ali naquele poste uma possibilidade diferente? Pouco inútil, né? A diversidade, que a diversidade se manifesta nos aspectos de originalidade, né, e de pluralidade, mas pensar também que eu devo ter espaço para alimentar as novidades e principalmente ter possibilidade de, nós entendemos que este é o melhor espaço de prática cultural, esse edital é o melhor da face da terra, aquele é o melhor, esse modelo de centro cultural é fenomenal. Se alguém amanhã vier com alguma coisa nova, eu faço o quê? Qual vai ser a minha capacidade, enquanto cidade, de dialogar com novos formatos? Sem necessariamente abandonar as coisas que eu tenho, que é abandonar as tradições, blá, 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 mas tendo possibilidade de criar. Então, esse equilíbrio entre esse espaço de novo, de inovação e tradição, é fundamental. E pensar em garantir livre fluxo de ideias. Como entender que, assim, se você diz uma coisa que não é verdade sobre a minha pessoa, se aquilo não for verdade mesmo, imagina, um dia vai chegar na cara de todo mundo. Se a gente não tem espaço de liberdade na sociedade para isso acontecer, alguém pode chegar e falar assim: não, você tem direito de falar A, B e C. Mas fulano pode levantar alguma coisa que não é verdade sobre mim, está me caluniando e tudo mais. Aí eu tenho a justiça, vou lá e entro na justiça, eu acho que fui caluniado. E aí várias das perspectivas ligadas à diversidade, elas normalmente esbarram muito nessa dificuldade que as pessoas têm de lidar com a opinião contrária. Né? E isso às vezes gera um pouquinho de eu tenho medo de censura, eu tenho medo de fulano me proibir de fazer isso. Não sei quantos conhecem o Bruno Vieira. O Bruno Vieira é um camarada, ele é jornalista, foi engraçadíssimo no Seminário da Diversidade Cultural ano passado. Ele é negro e ele falou assim: pô Zé, eu estava correndo para pegar o ônibus, a polícia me parou. Eu não posso correr para pegar o ônibus, eu estava atrasado porque eu sou negro. E eles vão achar que negro correndo. Ele falou assim: eu sou jornalista, pago os meus impostos em dia e não posso correr para pegar o ônibus, porque demora demais. Eu estava correndo, porque se eu perdesse, ia demorar demais. Então, esse... É no Brasil, né? Verdade que é no Brasil, uma diversidade enorme. A gente tem um espaço que parece ser diverso, mas a gente não tem políticas concretas para essa diversidade. Porque assim, na prática o Estado funciona o tempo inteiro como orientador ou como cerceador. Tem alguns exemplos muito importantes, muito interessantes de acesso. A possibilidade, por exemplo, que nós temos dos centros culturais aqui em Belo Horizonte é uma experiência única. Tem algumas semelhantes, mas acho que não com essa profundidade que nós temos dos centros culturais. Por um processo político, histórico da cidade,
eu acho que, por exemplo, chegar assim, você é gestor de um espaço, você trabalha em um espaço, você já trabalhou num espaço cultural. Eu não acredito que alguma das pessoas que trabalhou no espaço cultural em Belo Horizonte tenha má vontade com o povo. Pode, às vezes, não saber o que fazer direito, mas má vontade não. Aí talvez falte alguma política mais específica, algum recurso mais específico. Mas assim, é a gente entender que são cidadãos, então você é cidadão. Quando você fecha a porta aqui, você é igual a todo mundo. Até quando você está aqui, é igual. Então assim, este espaço da diversidade, políticas específicas para a cidade, para este elemento, deveriam ser aquelas que garantissem livre fluxo de dinheiro. Livre quer dizer, qualquer um pode. Então assim, qualquer um pode chegar e dar uma sugestão para você, olha, o que você não faz aqui no Centro Cultural? Se o cidadão comum não se sente com autonomia para chegar e falar assim, olha, tem lugar que coloca até aquela caixinha de sugestão, né? Eu não gosto muito da ideia de caixinha de sugestão não, mas assim, tem gente que não dá conta de falar, mas entre nada e a caixinha de sugestão, mas assim, é pensar alternativas, né? Eu entendo a questão da caixinha de sugestão, mas assim, qual é o efetivo diálogo que os espaços têm com as pessoas? Por exemplo, a minha casa é minha, meu espaço privado, ou seja, eu não tenho que dar satisfação para você porque eu faço dentro da minha casa. Agora, se a gente tem um espaço público, como pensar alguma coisa que faça com que as pessoas não entrem aqui, joguem isso aqui no chão, para que isso sirva para todos, mas a tal ponto de que você possa dar uma sugestão, eu possa dar uma sugestão. Então, a participação é fundamental para que isso aqui aconteça. Professor, então é nesse sentido que quando o visível tem aquela sugestão que houve a consulta pública, né, e houve, segundo o Ministério, 6.800 visitas ao site, né, e aconteceram 480 colaborações. Ou seja, mais de 92% das pessoas ligadas à área cultural entraram, olharam e não acharam que não tinha nada a contribuir. Não, 92% das que entraram. Nem todo mundo se deu o trabalho. Das que entraram, porque tem muita gente que não entrou, né, claro. E olhou e falou, não tem nada a contribuir. Então só 8% contribuiu. Então, eu gostaria que o Conselho, em nome do Conselho, a gente escrevesse algo para o Ministério pedindo para que eles transparecessem o que foi colocado enquanto contribuição. Tá? Eu acho que agora às 4 horas, 5 horas que terminou o trabalho do lugar, a gente vai lá e definir para essa carta de uma vez. Se o pessoal concordar. É que colocou 6.800 entradas. Mais de 400 contribuições. Eu gostaria de divulgar quais foram as contribuições, quais as opiniões. Será que aqui no centro como a gente abriu a internet para ver? Eu poderia tentar. Lá no seu centro, quantos você consegue conectar a internet com quantos trabalhos? Concretamente. Falar que é entre nós, o livre fluxo de ideias seria mais ou menos isso, né? Às vezes as pessoas nos cursos que a gente dá um pouco questionam, peraí, mas que é tudo muito regrado, tudo tem hora, tudo tem isso, tudo tem aquilo. Para curso tem regra, tem isso. Agora, para o cotidiano deveria ser mais ou menos isso mesmo. Às vezes a pessoa acha que o outro incomoda, né? Tipo assim, peraí, como é que ele para de repente as coisas? Mas no cotidiano a gente deveria ter espaço para isso, porque senão a gente não tem como ter livre fluxo de ideias. Ele está falando que acho que no rodapé
cuidar dos temas, que estariam as contribuições. Então seria lá está no. Depois a gente pode até olhar aqui. Isso, que aqui tem internet. O arquivo que a gente vai, por exemplo, o Zé Márcio pensou em discutir com vocês um pouco o plano de metas, porque o Zé é um dos consultores do Ministério do Plano de Metas, do Plano Nacional de Cultura. E assim, as 48 metas, tem algumas assim que estão completamente fora do mundo. Tem coisas assim que são interessantes, mas se você pegar ação por ação, a gente teve que pegar as 48 metas, todas as ações pensadas, e aí parar e falar assim, mas peraí. Na prática isso aqui serviu para um documento impresso, bonito, foi distribuído, né? Aí as pessoas leem e falam assim, mas peraí, eu vou sugerir o quê? Se para nós que trabalhamos pesquisando há dezenas de anos isso já era complicado, imagine para o cidadão comum que está tentando. Então, a complicação, às vezes, em alguns termos, afasta as pessoas. Conveniente. O povo do circo, por exemplo, tem dificuldade de se entrar e falar. A Sula Mabuz, que é uma pessoa que eu respeito demais da conta, Sula é uma pessoa, é uma multiartista, só que ela não dá conta, ela lê o troço e eu tenho que ficar decifrando para ela o que está lá. Então, assim, é ruim. Porque talvez a linguagem daquilo esteja longe das pessoas. Aqui você está conectado com quantos cabazes? Com o seu mini-modem ou com a internet do... Não, com o mini-modem. O seu mini-modem, né? Depois, identidade cultural. Conhecimento de valorização da memória do patrimônio comum do local onde vivemos. Identidade como processo histórico. Não como aquela coisa assim, aqui no bairro faz isso, aqui no bairro faz aquilo. Porque bairro é o lugar onde tradição mais acaba e começa. Passa uma geração acabou. Se de repente eu tô vendo os meninos fazendo outra coisa completamente diferente no bairro onde eu falo assim, gente, eu tô ficando atrás, deixa eu inventar alguma coisa.